Bem-vindo de novo ao nosso curso de biofotônica. Lembrando que nas aulas iniciais eu disse para você que nós iríamos estudar as bases físicas, né? As bases químicas e biológicas, para depois entender melhor todas as aplicações. E na última aula eu realmente mostrei para vocês no que consiste a biofotônica, qual é a essência da biofotônica, e hoje nós vamos começar a falar sobre as bases físicas da biofotônica. Então, nós estamos começando um capítulo novo que, de fato, são as bases físicas para a biofotônica. Muito bem. Se você se lembra, na última aula, eu havia falado que a biofotônica tem alguns elementos que a gente tem que considerar para poder entender o que está acontecendo. Não é a luz sozinha que vai fazer a biofotônica. Então, mas ela é importante. Não é a matéria, principalmente aqui no caso a matéria biológica, biomoléculas e tudo isso, sozinha que vai fazer a biofotônica. São as duas junto. E como elas interagem, e essa é a parte importante, é a interação da luz com a matéria que acaba criando as condições para que a gente tenha determinados efeitos que dão origem à biofotônica. Então, a biofotônica, ela origina da luz interagindo com a matéria, que isso causa determinados efeitos. Tem muitas e muitas formas da luz interagir com a matéria, como eu havia dito nas aulas de introdução. A luz pode virar calor, a luz pode virar química, né? Pode virar energia química, a luz pode mudar a estrutura, a luz pode remover um elétron, a luz pode fazer muita coisa. Mas então, como a luz é essencial para que a gente entenda os efeitos que são prescritos, ou que acontecem, ou que a gente persegue na biofotônica, ou que a gente quer entender, entender a luz é o primeiro passo. E isso é o que nós vamos fazer na aula de hoje, é começar a entender a luz. Nós vamos começar a entender o chamado fenômeno da radiação eletromagnética. E a radiação eletromagnética é o elemento principal da fotônica, da biofotônica, da agrofotônica e de tudo que tem fotônica. Muito bem. E para a gente entender a luz, né, que é a radiação eletromagnética, não adianta nós introduzirmos a luz e ponto final. É interessante entender como que foi construída a ideia, a partir do que foi construída a ideia da radiação eletromagnética. Então tem que falar um pouquinho da história para que você entenda como que cresceu, como que se constituiu o entendimento da natureza da luz. Esse é um dos grandes feitos da ciência pelo homem nos últimos 2 séculos. É entender um elemento natural de suma importância, que é a luz, do ponto de vista de fenômenos básicos, do ponto de vista de interpretações básicas, que é o que vai dar a chamada interpretação para a radiação eletromagnética como sendo a constituição da luz, né? E sem entender essa história, o que vai acontecer? Você vai ficar um pouco manco, sem entender, sem poder caminhar no entendimento das interações, sem caminhar no entendimento dos fenômenos que a gente vai descrever. Porque à medida que eu vou descrever a história, eu vou contar vários fenômenos que acontecem com a luz e que foram fundamentais para a sua interpretação e que dão a base para aquilo que nós precisamos para entender a interação da radiação com o meio biológico, criando a biofotônica. Então, vamos falar um pouco da história, que é longa, né? A luz, ela sempre foi algo perseguido para ser entendido. Desde, eu acho, da origem do homem,
do raciocínio humano, da associação de fenômenos. Toda vez que o homem olha para o céu, olha para o sol, olha para as plantas, olha para tudo, é capaz de ver a sua imagem no lago, tudo isso levou a curiosidades que tinham que ser interpretadas para que a gente pudesse entender a luz. Então, há uma história que ela é relativamente longa no entendimento da luz, tá certo? E, obviamente, muita gente participou do entendimento. São muitos cientistas, muitas civilizações trabalharam no entendimento da luz. A luz, ela é usada como elemento importante há muito tempo. Ela é usada como elemento de comunicação, mesmo no mundo antigo. Eles usavam luzes para se comunicar de um lado para o outro, né? Não era só objeto chacoalhando, mas às vezes à noite você tinha uma fogueira que você cobria, descobria, permitindo que as pessoas entendessem sinais e assim por diante. Muito bem. Nós vamos abreviar um pouco a história, mas é importante falar de alguns personagens que contribuíram muito para esse entendimento. Eu acho que se a gente for selecionar, a gente passa por um período da época antiga, chega na Idade Média e aí já depara com um personagem que foi, eu acho que o primeiro a procurar uma interpretação científica ou mais fundamentada da luz. E isso é um cientista árabe chamado Al-Haytham. Ele era um cientista que observava a luz, que entendia suas propriedades e escreveu compêndios, né, que é uma enciclopédia inteira, muitos volumes, sobre a luz e suas propriedades. Al-Haytham, ele foi quem primeiro descreveu uma câmara escura, né, aquela que você faz um buraquinho e você é capaz de projetar um objeto, a imagem de um objeto, você projeta num anteparo, mostrando que de fato há uma transmissão por todos os pontos que se propaga a luz advinda de um objeto. Também Al-Haytham foi quem desmistificou o fato de que quando a gente enxerga alguma coisa, a interpretação de primeiro era que a luz saía dos nossos olhos, ia para o objeto e voltava. E Al-Haytham desmistificou isso. Não. É o objeto que está interagindo, trazendo luz, que é observado. E, obviamente, os seus ensinamentos, ao longo da história, criou conhecimento que foi acumulado e que, de alguma maneira, permite outros cientistas avançarem nesse tema. E tem muitos que avançaram no tema de forma correta ou incorreta. Né? A gente sabe que em ciência, para fazer a correta interpretação, às vezes você comete erros e corrige e vai avançando à medida que você reconhece, inclusive, a interpretação errada que deu para determinadas coisas. Bom, Galileu, na Itália, também teve muita contribuição, entendendo que o fenômeno da luz, inclusive Galileu foi quem mediu tentou medir pelo menos pela primeira vez a velocidade da luz, né, lá nas colinas, nas vizinhanças de Florença, no Sesto Fiorentino, o local que hoje abriga, inclusive, indústrias de alta tecnologia e os grandes laboratórios de espectroscopia da Itália, na área de uso da luz, né, estão no Sesto Fiorentino. Muito bem. Aí o que acontece? Galileu, utilizando argumentos, botando pessoas abrindo e fechando lanternas e observando, ele chegou à conclusão que a velocidade da luz era finita. Tá certo? Então, Galileu, ele deu contribuição aqui, mostrando que a luz não entende-se bem que fenômeno é, mas é um fenômeno que propaga-se com velocidade finita. Tá certo? Foi uma contribuição importante de Galileu, que tentou entender e, obviamente, como ele não entendeu a natureza da luz por completo, ele entendeu o seu uso
e conseguiu fazer lentes, conseguiu manipular a luz a partir daquilo que ele tinha entendido. Então o Galileu tem contribuições muito importantes na área aí do entendimento da luz de um modo geral. Depois de Galileu, vem o nosso grande gênio Newton, aí já na Inglaterra. E Newton, obviamente, é um grande formulador da mecânica moderna e ele olha tudo que se propaga como algo contendo corpúsculos que podem se unir ou podem caminhar junto. Então, o Newton, ele utiliza a sua mecânica. O Newton, aliás, ele escreveu um livro de ótica, talvez o primeiro livro cientificamente correto, sem nenhum problema, que é o livro Óptica, que descreve de forma muito satisfatória a propagação da luz, descreve a dispersão da luz a passar por um prisma, separando as cores quando a luz é branca e não separando quando ela é uma única cor, mostrando que, na verdade, as cores todas estão na luz, dá origem ao disco de Newton. Então, Newton começa a entender a luz mais da base científica e, obviamente, como Newton é uma pessoa extremamente atachada ao método científico, ele procura interpretar a natureza da luz, ele procura dar à luz uma constituição. Tá certo? Muito bem, então o Newton, como ele é da mecânica, ele de alguma maneira, ele vai e tenta utilizar os seus conhecimentos de mecânica para interpretar a luz. E Newton, no seu mecanismo, na sua elaboração da mecânica, ele sabe que as coisas se propagam, em geral, devido a forças, e quando há interação, há algumas conservações presentes, como é o caso de conservação de momento, que sempre acontece. Às vezes a energia não se conserva, mas o momento, ou você dá mais momento ou não. Mas quando você interage coisas que têm o seu momento natural, como é o caso de colisões, há conservação do momento. Então, Newton, com a sua interpretação mecânica, ele era capaz de dizer que a luz interagindo numa interface, ela é que nem partículas batendo e por conservação, por colisão elástica, sofre uma reflexão ou sofre uma refração transmitindo. Quando sofre refração, a variação de velocidade exige a variação da direção. Tá certo? É como que conservando o momento, então eu tenho que variar a direção nessa direção aqui. Então, como variou a velocidade, eu tenho que variar o ângulo para continuar com o momento preservado nessa direção vertical aqui, perpendicular à interface. Tá certo? Então, o Newton, com a sua interpretação de mecânica, ele consegue, de alguma maneira, dar uma natureza para a luz. E ele diz, a natureza da luz é de partículas. Eu tenho corpúsculos aqui. E que, obviamente, não satisfaz todo mundo. Essa não é uma interpretação que satisfaz todo mundo. Mas, na ausência de outra coisa, muitas partículas andando forma esse fecho de luz que a gente vê aí saindo das fontes. E muito bem. Mas existe em paralelo a Newton um outro cientista, o Huygens, que dá uma interpretação diferente para a luz. Ele acha que a luz é ondas, alguma coisa que oscila e propaga, como as ondas na água. Todo mundo sabe que se você pegar uma bacia com água e perturbar o centro, você vai ver ondas que se propagam em todas as direções. E o Huygens, ele acha que a natureza da luz, inclusive por outras razões que ele observa, é uma onda. Ninguém sabe do que é essa onda, mas ele acha que está mais para ser uma natureza ondulatória do que uma natureza corpuscular. Certo? Vai prestando atenção nessas interpretações.
E, obviamente, o Newton contra-ataca, dizendo assim, não, se eu pegar uma luz, colocar um obstáculo na frente com um furo, colocar outro obstáculo depois com outro furinho, eu vou ver um raio de luz, né? Eu vou ver uma luz muito estreitinha se propagando, e isso não é o que eu observo com ondas. Segundo Newton, a onda está se propagando para todo lado na onda da bacia. E eu sou capaz de ver luz andar bem, com uma colimação razoável, por uma distância bem grande. Então, o Newton se opõe à ideia de ondas. Na verdade, esses dois cientistas, eles são bem diferentes um do outro, e o Newton, obviamente, não admite derrotas. Há, inclusive, uma disputa científica, e mesmo a nível pessoal, sobre essa parte. O Newton propõe que são corpúsculos muito especiais, etc. Ele não dá o nome fótons, nada disso, vai vir muito depois. Mas ele também questiona o que é que está oscilando. É ondas do quê? Qual é a natureza dessa onda? Então, essa é uma pergunta que o Newton faz, que é a pergunta crucial, né? Ondas do quê? Se fosse onda, que não me parece, segundo Newton, essas ondas seriam ondas do quê? Tá certo? Muito bem. Então aí passa-se a tentar entender como discutir a natureza para ver primeiro se é onda. Porque o debate entre Newton e Huygens é que ainda não se chegou a um consenso se a onda é luz ou corpúsculo. É incrível que depois nós vamos descobrir que é os dois, ou que na verdade são fenômenos que se manifestam de uma forma diferente, como nós vamos ver ao terminar essa parte das bases físicas. Muito bem. O debate continua por muito tempo, se eu tenho que olhar a luz como corpúsculos ou se eu tenho que olhar a luz como ondas, até que um cientista resolve fazer uma coleção de experimentos que consegue realmente elucidar o problema e dar à luz pelo menos uma natureza. E a natureza, obviamente, é a natureza ondulatória. Então, vai haver uma comprovação através de observações de que a luz é de natureza ondulatória. E quem faz os experimentos é um cientista, também inglês, chamado Young, Thomas Young. E o experimento que é feito é baseado no que se tem de ondas. Bom, deixa eu explicar para vocês que nós temos, quando você tem ondas na água ou ondas, qualquer tipo de onda acústica, ela sofre dois fenômenos que são muito importantes. Um é a difração, que é essa capacidade da onda chegando contornar um objeto que está obstruindo parcialmente o seu caminho. Então, esse contorno que a onda faz chama-se difração. Está difratando pelo objeto. E o outro é a interferência. Se você pegar as ondas de um lago e produzir duas ondas, né? Basta você chegar na piscina, ficar num lugar da piscina e começar a levantar e abaixar os seus dois braços em sintonia, vai gerar duas fontes de onda que vão interferir. Em alguns lugares elas vão ter uma onda maior, em alguns vão desaparecer. Esse é o fenômeno da interferência. Então, Young bola um experimento, que é um experimento famoso, que é o chamado experimento da fenda dupla de Young. O experimento da fenda dupla de Young, ele consiste no seguinte. Bom, vamos colocar uma fonte de luz aqui irradiando. Está aqui a fonte de luz. E eu vou botar um obstáculo que tem duas aberturas. Aqui tem uma abertura e aqui tem outra abertura. Tá certo? Então aqui são caminhos pelos quais a luz pode passar
sem ser obstruída. Em qualquer outro lugar desse anteparo, a luz não consegue passar. Se o Newton tivesse certo, o que vai acontecer? Quando eu acender uma luz aqui atrás desse obstáculo, que tem duas fendas, duas aberturas, ou eu vou ter corpúsculo saindo daqui e passando pela fenda de cima, ou eu vou ter corpúsculo passando pela fenda de baixo, obedecendo determinados movimentos, como se fosse balístico, dos corpúsculos que fazem parte da luz. E aí eu observaria um ponto claro no anteparo, na direção em linha divisada com essa fenda e a fonte, e um outro ponto claro no anteparo, na outra linha divisada entre a luz e essa abertura. Então, se Newton estiver correto, nesse experimento da luz proveniente de uma única fonte, passando pela fenda dupla, eu vou ver dois pontos claros no anteparo. Isso aqui é um anteparo, né? Bom, e se Huygens estiver correto e a luz é uma onda? O que vai acontecer é que a fonte de luz está emitindo ondas, uma parte da onda vai passar pela fenda 1 e continuar se propagando, e como há o fenômeno da difração, ela vai se espalhando por todo o meio, mesma coisa acontecendo na de baixo, e aí vai haver pontos onde elas se somam e pontos onde elas se subtraem. Elas vão se somar onde uma parte da onda quer subir, a outra quer descer, anula. É o que nós chamamos de uma interferência destrutiva. Ou vai ter pontos onde as duas querem subir junto, então vai ser muito mais claro do que cada uma individualmente. Isso é o que nós chamamos de interferência construtiva. Se isso for verdade, a hora que eu colocar um anteparo e eu fizer aqui a geometria de tudo isso, eu vou ver pontos claros e escuros intercalados, produzindo o chamado padrão de interferência. Então, se for partícula, eu vou ver dois pontos apenas, ao passar pela fenda dupla. Se for onda, eu vou ver uma sequência. Aí tem até um padrão, né, que é mais intenso no centro, depois vai caindo, mas eu vou ver uma sequência de claros e escuros no anteparo. E o que o Young observa é exatamente isso aqui. Ao realizar o experimento da fenda dupla, o resultado é compatível com ser onda, não como corpúsculos previstos por Newton. Então, o Young, ele consegue bolar um experimento para aliviar e dar à luz uma natureza. E de fato ele consegue. Ele consegue dar à luz a natureza, e a natureza que a luz adquire é uma natureza ondulatória. Então, a partir daqui, assume-se que a luz é uma onda. Tá certo? A luz é uma onda, e mais do que isso, é uma onda que se propaga com uma velocidade finita, grande. Isso é verdade, mas finita. E a questão agora é o seguinte: tá bom, o que é que está oscilando quando a luz está se propagando? Essa onda é constituída de quê? E aí que temos que fazer a interpretação. Se toda vez que a gente lidar com luz, nós estamos lidando com ondas, é importante saber do que é essa onda. E agora, então, nós partimos para tentar entender como que a ciência vai conjugar conhecimentos gerados de várias frentes para dar entendimento, ondas do que a luz é feita. Que ela é onda, está encerrado o assunto. A questão é, temos que ver do que essas ondas são feitas. Muito bem, o que está oscilando na luz? Então, para a gente entender isso, aí nós temos que começar a entender um pouquinho a evolução
da eletricidade e do magnetismo. Porque ao mesmo tempo que estava se dando à luz uma natureza ondulatória, havia outras áreas da física que aparentemente não tem nenhuma conexão com essa, que estavam evoluindo, entendendo a eletricidade e o magnetismo. Todo mundo se lembra que a eletricidade tem a ver com cargas e o magnetismo tem a ver com correntes ou com ímãs, né? Com materiais especiais que na sua natureza eles têm uma propriedade que é parecida àquela gerada por correntes elétricas, que é a geração de campos magnéticos. Então, desde o início, os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos são estudados. E existe um número de cientistas muito elevado que contribuem para o avanço do entendimento da eletricidade e do magnetismo. E por que eu estou falando de eletricidade e magnetismo? Porque, na verdade, foi o entendimento da eletricidade e do magnetismo que faz surgir a interpretação da onda, do que a onda é feita. Vai ter muito a ver com eletricidade e magnetismo. É por isso que agora eu começo a falar um pouquinho da eletricidade e do magnetismo. Tá certo? Muito bem. Então, a luz é onda. Vamos aguardar então para descobrir do que ela é feita. E como eu estou dizendo, em paralelo com essa interpretação de que a luz é uma entidade ondulatória, a eletricidade e o magnetismo vai criando corpo, vai crescendo. E aí nós temos inúmeros cientistas que fazem contribuições relevantes para o entendimento da eletricidade e do magnetismo. Então, nós temos muita gente trabalhando. Eu vou mencionar aqui o nome de alguns, mas a lista, obviamente, não é completa e longe de ser dando crédito a todo mundo que contribuiu. Então, são muitos cientistas que contribuíram. Eu vou colocar aqui alguns, né? Gauss, um cientista matemático que realmente, através do seu entendimento da matemática, que permite a gente formular relações matemáticas que dão interpretações para a própria eletricidade. Coulomb, com a lei básica de como é a natureza ao redor de uma carga, como que você, ao redor de uma carga, como que é o espaço, o que outra carga vai sentir, que é a força de Coulomb, tá certo? Então, Coulomb contribui de forma marcante para tudo isso. Ampère, outro grande nome, que agora vem e entende como que as correntes elétricas modificam o espaço ao seu redor, atraindo, seja cargas em movimento ou correntes elétricas, obviamente que são cargas em movimento, dando origem à formação dos campos magnéticos. Então, Gauss e Coulomb estão mais associados com a eletricidade, Ampère mais associado ao magnetismo, e Faraday é um dos homens que junta todas as coisas, tá certo? Ele consegue começar a mostrar que tem uma relação muito íntima entre eletricidade e magnetismo e as grandezas físicas que descrevem tanto a eletricidade quanto o magnetismo, certo? E finalmente o gigante Maxwell, que realmente consegue pegar tudo isso, adicionar um elemento que torna possível o nascimento da luz, como entidade de natureza elétrica e magnética, que é o objetivo dessas nossas aulas, é mostrar aqui para você agora a natureza da luz, o que é que está oscilando, como que é essa onda, do que ela é feita. E ela recebe o nome de onda eletromagnética por ser composta, obviamente, de eletricidade e magnetismo, como nós vamos ver aqui. Bom, então, você tem um elenco enorme de contribuições que chegam até aqui,
O importante nesse ponto é saber que nós já provamos, ou o Young provou e adotou, que a luz é uma onda que propaga-se com velocidade finita, e agora nós desviamos um pouco a nossa atenção olhando o desenvolvimento da eletricidade e do magnetismo, porque é aqui que vai estar a interpretação realmente mais aprofundada da natureza da luz. E, como eu te disse, aí são monstros aqui da ciência, né? Realmente cientistas extremamente importantes, que deram contribuições que permitiram a gente evoluir ao ponto que nós somos capazes de interpretar e dar surgimento à luz. Você de vez em quando vê umas camisetas por aí, né? Colocando determinadas equações e aí dizendo, e então apareceu a luz. É isso que nós vamos fazer agora, juntar os conceitos de eletricidade e magnetismo para ver se a gente consegue descobrir do que a luz é feita. Tá bom? Muito bem, então a gente para por aqui essa aula, mostrando que a luz é uma onda, e agora na próxima aula nós já vamos começar a constituição, mostrando as equações básicas da eletricidade e do magnetismo, para ver como que tudo isso faz sentido, chegando à onda eletromagnética. Até a próxima aula.